Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos começar no 12, depois a gente passa por 13. Vamos ficar de pé então? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo é Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Evangelho, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Os irmãos se assentem, por favor. Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa que Deus colocou no meu coração com relação a dons espirituais. A princípio, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato: a igreja do século 21, ela não explora, ela não vive muito dons espirituais. Nós temos o dom de línguas, que é muito expressivo, profecias uma e outra, dom de curar esporadicamente é realizado, dom de maravilhas a gente nem ouve falar. E Paulo cita também uma variedade de serviços e de governos. Pelo fato de nós estarmos passando um período difícil na igreja, nós estamos vendo pouco uso dos dons espirituais. Pouco uso. Isso, irmãos, não é só no Brasil, não. Em todos os lugares, ainda mais na Europa, onde os dons espirituais, eles deixaram de existir. As igrejas se tornaram frias e não possuem mais essas manifestações. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja possivelmente era uma igreja nova. Ele escreve aos Coríntios a partir aproximadamente uns 30 a 40 anos de existência da igreja. Então não se sabe quem abriu a igreja de Corinto. A gente passa a crer que foi o próprio Paulo. E nenhuma igreja em todo o Novo Testamento relata-se sobre dons espirituais. Todo estudioso da Bíblia acredita que a igreja de Corinto era uma igreja onde os dons espirituais operavam poderosamente.
a igreja era impactada pelos dons. Essa relação de dons e de serviços que nós lemos nessa manhã existia de uma maneira muito expressiva na igreja. A igreja era muito espiritual, era tomada de dons. Então, falar em línguas, profecias, dons de curar, maravilhas, acontecia, pipocava na igreja de uma maneira muito assim natural. Era uma igreja muito viva. E uma igreja que tem dons em evidência torna a sua igreja muito assim relevante. Os dons da profecia, por exemplo, ou o dom da profecia, é aquele dom que Deus fala através de um mortal, que Deus fala através de uma pessoa. Então, nada melhor do que você ter esse dom de evidência na sua igreja. Nada melhor. Quando uma pessoa é tomada pelo Espírito de Deus, falando em línguas, ela traz recados de Deus para a igreja. A gente não vê isso. Quando eu me converti, isso era muito comum nas igrejas. No meio do culto, às vezes, num momento como esse, uma pessoa se levantava em línguas, e assim diz Deus, assim diz Jesus. Era impactante quando a gente via Deus usando uma pessoa. Hoje a gente vê uma pessoa tendo uns sonhos, entregando uma palavra profética, mas uns anos atrás era muito diferente. Eu me lembro que eu fui membro de Lagoinha, quantas vezes nós estávamos naquele auge do culto, né? Isso há muito tempo. Hoje não acontece isso lá, e nem em outro lugar, é muito difícil acontecer. Então a pessoa era tomada pela palavra profética, paralisava-se o culto, paralisava-se tudo para ouvir a voz de Deus. Eu vi isso, eu vi por diversas vezes. Ou às vezes, fora da igreja, uma pessoa orando por você te entrega um recado da parte de Deus. Isso era comum na igreja dos Coríntios. Isso inclusive incentivava as pessoas a participarem das reuniões para receberem recados de Deus. Isso é bom. Às vezes aquele dia que você está abatido, aquele dia que você está fraco, precisando de uma orientação divina, de uma palavra de conforto, de consolo, você recebe aquele recado de Deus. Então isso era comum na igreja de Coríntios. Eu não sei se em todos os cultos a gente não tem relatos, mas deixe-me crer que a maior parte dos cultos tinha de profetas sendo usados. E você não vê isso na igreja de Gálatas, dos Efésios, Filipenses, Colossenses, nas 7 igrejas da Ásia. Ainda que houvesse profeta lá, você não ouve falar sobre dons. Parece que Paulo, irmãos, ele recebeu uma orientação ou um pedido para falar. Ele disse assim no capítulo 12: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque estava estourando dons naquela igreja, muito espiritual. Uma igreja que provavelmente orava muito, estava pipocando. E Paulo recebeu orientação de Deus de dar aquelas direções para a igreja em Corinto. Havia os dons de maravilhas também. Os dons de maravilhas, irmãos, o próprio termo maravilha qualifica o dom. Dons maravilhosos que operam sem ser fora da cura, como por exemplo o fato de Jesus andar sobre as águas é um dom de maravilha. O fato de Jesus multiplicar os peixes, de 3, 5 peixes, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Você já ouviu falar de carro andar sem gasolina? Você já ouviu falar de botijão de gás vazio, mesmo assim o fogo estando na trempe? Então a gente tem às vezes esses dons, mas essas operações de maravilhas, elas eram assim muito corriqueiras naquela ocasião. A igreja era vívida, a igreja era vívida, e a igreja tinha esses dons, ainda mais os dons de cura também. Algumas pessoas eram tomadas por dom de cura, então as curas também eram um fator assim preponderante, e era coisa tremenda também, quando o Senhor usava pessoas para libertar. Eu me lembro de um caso, quando a renovação espiritual eclodiu aqui no Brasil,
na década de 50, havia um hospital em São Paulo e um pregador abriu uma tenda, estendeu uma tenda de lona, de circo, a uns quarteirões do hospital, estava pregando, chamando as pessoas para serem curadas. E foi tremendo como Deus estava usando aquele homem. As enfermeiras daquele hospital tiravam os enfermos escondidos da direção do hospital. Elas pegavam os doentes escondidos e levavam para aquela tenda. E Deus usava aquele missionário e elas vinham com os doentes curados. Então, na igreja de Coríntio, era uma maravilha os cultos das operações das maravilhas dos dons espirituais. Eles ficaram estupefatos, ficavam impactados, ficavam maravilhados de verem aqueles dons em operações. E é uma coisa tremenda. Uma vez eu estava participando de um culto, eu era um jovem, devia ter uns 21, 22 anos. E naquele culto, Deus tomou um profeta, e o profeta disse: olha, você vai pregar na Praça 7. Você vai pregar na Praça 7 e eu vou te enviar 5 almas. A Lagoinha tinha um culto na Praça 7 e se convertia, todo dia convertia gente. Eu lembro, irmãos, que aquele profeta me entregou aquela mensagem. Eu fui então pregar na Praça 7. Peguei o microfone naquele dia, preguei o evangelho, falei sobre a vida de João Batista. E quando o término daquela pregação, eu chamei as pessoas para aceitar a Cristo. 5 aceitaram a Cristo. E eu insisti para que viesse o 6, 6º, 7º. Ninguém mais veio. Então foi aquela palavra diretiva, aquela palavra direta, aquela palavra operadora de milagres. Então é espetacular quando Deus fala, Deus te dirige. Então eu volto a dizer que a igreja de Corinto, ela estava impactada. Só, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele mandou uma mensagem que me faz pensar muito. Ele disse assim: todos os dons, todos têm o dom de curar? Ele pergunta: falam todos em línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo chega a dizer para o povo procurar com zelo os melhores dons, com zelo, com cuidado, com perseverança. Ele orienta a fazer isso, buscar os dons. Algo que a gente não faz hoje. A gente não vê uma pessoa orando: Deus, me dá o dom de curas, me dá o dom de profecias, me dá o dom de interpretar línguas, o dom de maravilhas. A gente não vê. Justamente por causa dessa fase, às vezes, irmãos, de dificuldade que a igreja está atravessando no século 21. Entretanto, Paulo apresenta um caminho mais excelente que os dons. Se os dons impactam, se os dons transformam, se os dons chamam a atenção, ele fala assim no versículo 31: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. É possível ter um caminho mais excelente do que uma igreja cheia de dons? É possível ter um caminho mais excelente com a igreja onde pipocava curas, visões, profecias? O que a gente pode esperar mais de uma igreja onde essas manifestações acontecem, onde essas manifestações fazem com que o povo, irmão, seja edificado, liberto, agraciado? O que mais pode ter de valor? O que pode ser melhor do que uma igreja cheia de dons? Que valor tem? Aí Paulo, então, irmãos, ele fala do amor. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que tine. Então, já que é lindo esse caminho dos dons, já que é lindo Deus falar, é maravilhoso a gente ser usado na cura divina, é maravilhoso a gente ter os dons das maravilhas. Já que isso é maravilhoso, é encantador, porque são coisas sobrenaturais, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser mais proveitoso, mais valoroso do que isso? Por isso Paulo diz assim: eis que vos mostro um caminho sobre modo excelente.
ele vai apontar para algo que é melhor que os dons. Não que substitua os dons, mas que tem alto valor. Ele diz assim: eis que eu vos passo a mostrar um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Aí Paulo, então, irmãos, para evidenciar o amor, para valorizar, para mostrar o destaque do amor, a diferença, ele começa a falar para os coríntios que estavam impactados com os dons, impressionados com os dons. Eles estavam assim completamente atordoados com os dons, das maravilhas que Deus operava. Então Paulo começa a dizer no versículo de número 1, 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanho fé de ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Eu acredito que aquela pessoa que tinha os dons de curar, ela se sentia muito bem, porque não há nada melhor do que você ter um instrumento para ajudar as pessoas, não é? O dom de curar. Já pensou? Eu li a história de um homem, Smith, que por todas as pessoas que ele orou, só uma não foi curada. Ele chegou na casa de uma senhora, coluna toda quebrada. Ele mandou aquela senhora levantar. Câncer, tuberculose, lepra, essas coisas não era nada diante dele. Era chamado apóstolo da fé, Smith Scrittoni. Era tremendo aquele homem. Agora Paulo fala que o caminho do amor ainda é mais excelente que o dom de profetizar. Por incrível que pareça, ele está dizendo isso. E mais do que você chega a dizer o seguinte: ainda que eu conheça toda a ciência, eu conheço a astronomia, eu conheço a botânica, geometria, matemática, engenharia, que eu conheça todas as ciências do mundo, que você seja habilitado para viver bem com todo o conhecimento. Paulo disse assim, que o dom do amor ainda é superior ao conhecimento. E eu não vou tratar do amor hoje como os irmãos são acostumados a receber. Eu vou tratar do amor hoje de forma diferente. Entretanto, eu preciso de falar sobre essas diferenças. E Paulo diz ainda que eu tivesse fé que transportasse os montes. Já pensou? Eu sonho ter uma grande fé. Acredito que o irmão também. O sonho de você ter uma fé, ao ponto de você andar sobre as águas, transportar um monte. Não é o sonho de você ver abrir o céu pela sua fé, ver coisas gloriosas. Mas Paulo diz assim, que se não tiver amor, isso não é nada. Olha a afirmativa daquele homem. Ele chega a dizer que isso não é nada, se não tiver o amor. No versículo número 2, ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. É possível uma pessoa ter dons e ajudar tantos outros, edificar a igreja, impactar a igreja, ao mesmo tempo não ser nada? Ele chega a dizer que sem amor não é para nós, não. Nós que estamos no meio da igreja, a gente fica, aquela pessoa ali, vamos levá-la para orar, porque Deus usa, vamos vou naquela pessoa, porque Deus fala. A gente fica impressionados. Na perspectiva de Deus, no olhar de Deus, a pessoa que tem esse dom, ela pode ser uma pessoa destacada, procurada, prestigiada, honrada, valorizada, mas se ela não tiver Deus, ela não é nada. Se ela não tiver melhor o amor, ela não é nada. E ainda Paulo vai mais longe. Olha o que ele diz no versículo 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Já pensou você pegar todos os seus bens? Essa distribuição não é aquela distribuição interesseira. Paulo não está falando sobre isso. Pega os seus bens e distribui todos com os pobres. Você pode fazer isso. E até, irmãos, deixar que seu corpo seja queimado vivo. Uma pessoa, para se deixar queimar, ela tem que estar defendendo uma causa muito nobre. Paulo chega a dizer que se você distribuir todos os seus bens e até der o seu corpo para ser queimado, se você não tiver o amor, isso de nada aproveitará. Irmãos, isso é muito sério, é extremamente sério. É extremamente sério. Continua dizendo aqui no versículo 5, no versículo 4. Ele começa a falar sobre as qualidades do amor. Agora presta atenção no que eu vou colocar para a igreja. Sempre quando a gente fala de amor, a gente fala em amar o próximo, uma ação sua para com a área externa. Sempre quando a gente fala amor é amar o próximo, a gente só tem isso em mente. Mas eu quero nessa manhã que você tire isso de mente. Nós não vamos engessar o amor só no aspecto de ajudar o próximo, morrer pelo próximo. Eu sei que isso é amor, mas não é a única coisa que o amor realiza. Não é a única coisa que ele produz. Eu quero falar de amor como benefício para si mesmo. Qualidades que o amor dá para você. O que ele faz em sua vida. Então tira um pouquinho os olhos do amor ao próximo. Eu não vou abordar sobre isso, porque nós, desde que convertemos, somos preparados para isso. Quando se fala em amor, você tem que amar o próximo, amar a Deus e tal. A pessoa só fica presa nisso. Ainda que são coisas importantíssimas, é óbvio. Mas eu quero tirar um pouquinho. Quero trazer o amor na perspectiva de ajuda para você. O que ele realiza de saudável em você? O que ele produz em sua vida? Ou quais são as características do amor? E Paulo vai falar sobre isso. Você vai notar que Paulo, em momento algum, vai falar de amor ao próximo, amar a Deus, amar a Deus. Paulo, ele tira a mente disso. Ele vai falar sobre as qualidades do amor na minha vida e na sua vida. Então, no versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se soberbece. Então, a primeira qualidade, a primeira característica do amor é paciente. O amor é paciente. Então, é difícil você pensar nisso. É difícil você pensar numa vida agitada. Pastor, eu não tenho paciência. Eu sou agitado, sou inquieto. Mas a Bíblia diz que o amor é paciente. O que é paciência? A paciência, irmãos, é a tranquilidade frente a conflitos. É a tranquilidade frente a problemas, a desafios. Isso é paciência. Você tem o amor, isso produz em você essa tranquilidade. Se você se exaspera por pouco, é impaciente com tudo, então você está precisando de uma boa dosagem de amor. Eu não estou querendo dizer que Deus não esteja com você. Não estou querendo dizer que você precisa. O amor produz paciência. E é de fato, seria uma coisa incoerente se você tivesse amor irritante. Não é verdade? Aí eu amo, mas eu sou irritante, ninguém pira no meu pé. Então você não ama. Ou então você ama uma graduação pouca. Então o amor produz a paciência, aquela tranquilidade frente aos conflitos, frente aos problemas.
Ele produz isso. E outra coisa que o amor produz, ele é benigno. O que é ser benigno? É ser bom com suavidade, uma pessoa boa. Então é difícil a pessoa dizer que tem amor, ele não é uma pessoa boa. Não casa as duas coisas. A pessoa que tem amor, ela é uma pessoa boa. São qualidades que Paulo está dizendo. Então veja o que Paulo está fazendo. Paulo está tirando da mente dos coríntios a ideia das maravilhas dos dons. Paulo está querendo tirar da ideia dos coríntios aquela impressão que eles tinham dos dons e firmar nessas virtudes. Ele está dizendo: vocês têm que ter amor. Eu apresento para vocês um caminho melhor do que esse que vocês estão conhecendo. Porque os dons, na verdade, irmãos, eles não vêm para trás essas virtudes. Ainda que os dons nos ajudem. Costuma, às vezes, no uso dos dons, a gente até se ensoberbecer. Deus me usa, então Deus está comigo e se acha melhor. Costuma acontecer isso. Mas o amor não. O amor, ele ingessa você, ingessa no sentido, ele protege você dessas más qualidades, desses maus comportamentos, dessas más virtudes. Então você se torna paciente, você se torna benigno. Outro detalhe que Paulo diz aqui também: o amor não arde em ciúmes. Quer dizer, essa paixão que o mundo está tendo por mulher, por ministérios às vezes, né? Esses ciúmes violentos que as pessoas têm, isso não é produto de amor. A palavra paixão no dicionário significa desejo desenfreado, desejo descontrolado. Eu sei que às vezes muita gente usa o termo paixão se referindo ao amor forte e tal, mas a palavra paixão, ela não é boa no termo etimológico, na sua origem. Então isso que os homens sentem aí fora, e mulheres também, arder em ciúmes. Olha o termo arder, aquele ciúmes forte, invencível, dominador. Paulo está dizendo para eles: não há de ciúmes. Se estava acontecendo alguns ciúmes entre eles, se estava acontecendo alguma irritação entre eles, porque uns eram usados mais do que o outro, Paulo está acabando. O amor não há de ciúmes. Então veja como o amor é sobremodo excelente para você, como ele te ajuda. Meu irmão, o amor te prepara para a vida, inclusive para conflitos internos. E olha o que mais Paulo vai falar a respeito do amor também. O amor não se ufana, não se envaidece, não se torna orgulhoso. O amor me capacita, me dá condições que eu não me torne uma pessoa ufana, orgulhosa. Ele age na minha vida me protegendo dessas más virtudes. Eu acho que nós pecamos muito em não procurar da parte de Deus amor. Se a gente peca não procurando dons, ainda pecamos mais de não procurar Deus amor. Você quer ser feliz? Então tem amor, que ele te priva de muito sofrimento. Diz o texto ainda que não se ensoberbece o amor. Olha, ele te dá uma capacidade tão extraordinária que você pode ser uma rainha da Inglaterra, você pode ser o rei, o presidente de uma república.
O amor te resguarda tanto que ele não deixa você se ensoberbecer. Não deixa, não permite isso. Ao olhar outras pessoas, ao olhar outros grupos, ele não permite que você avance o sinal achando-se melhor que demais. É ou não é verdade? E outra coisa também, versículo 5: o amor não se conduz inconvenientemente. Vocês me desculpem o que eu vou falar aqui em público. A nossa cultura, essas músicas que nós estamos ouvindo, na maior parte sertaneja, que fala de amor, de traição, de paixão, essas coisas todas, muitas, não são todas, eu repito, não são todas, muitas delas carregadas de uma paixão exagerada, até erotizadas, muitas delas. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não se comporta inconvenientemente. Ele não permite que você produza uma música, um pensamento, um discurso imoral. Ele não te dá essa liberdade. Não é que ele te aprisiona, é que você não sente falta de fazer produtos inconvenientes, produzir uma poesia, viver inconvenientemente na imoralidade. Você se priva da moralidade. O amor, quando você está diante de uma televisão com a cena picante, ele faz com que você não se sinta bem. Ainda mais quando você é casado, sabendo ali que ali é uma pitada de traição. O verdadeiro amor, ele não se comporta inconvenientemente. Por isso é que a Bíblia diz que Deus é amor. Todas essas qualidades estão na pessoa do Criador. Não procura os seus interesses. Olha outra característica do amor. É ruim, irmãos, quando você vive isso na vida e não tem controle. Quando o ego predomina no seu coração, tudo que você faz é para você. Se você está no campo profissional, você luta para você sozinho subir os degraus. Você está na escola, você estuda muito para você, incapaz de ajudar aquele que é menos favorecido. Hoje, irmãos, é até chamado de bobo aquele que ajuda muito. Então o amor, irmãos, ele nos capacita, ele não permite que a gente trabalhe para o nosso próprio umbigo, que a gente olhe para o nosso próprio umbigo. O amor, ele é tudo de muito bom. Paulo entendeu isso. Ele continua dizendo mais ainda: não se exaspera. E é verdade. Às vezes você sofre porque você é muito nervoso ou muito nervosa. Se exaspera facilmente. Você é uma pessoa sincera. Às vezes é a sua natureza, você nasceu com isso. Não é que Deus vai te lançar no inferno por causa disso, não é nisso não. Mas o amor é uma virtude que capacita você a ter domínio sobre essa área na sua vida. Quando a gente tem o amor, você pensa duas vezes em machucar alguém, porque o amor não permite. Você não se sente bem. Humilhar alguém, desprezar alguém, desconsiderar alguém, e exasperar às vezes. O amor não permite isso, porque ele controla todas as suas emoções, seu estado de nervo. Outro detalhe também: não se ressente do mal.
é muito bom de se dizer. Às vezes nós temos uma vida cheia de não me toque. Se uma pessoa não me cumprimentou, eu visitei uns anos atrás uma senhora, que ela final de semana aqui na igreja, e no outro final de semana ela veio e ninguém perguntou por ela. Ela saiu da igreja por causa disso. Irmãos, nós temos problemas na sociedade em todas as áreas. Nós temos problema na área estudantil, nós temos problema na área profissional, nós temos problema dentro da igreja, nós temos problemas na família. Às vezes há dias que a pessoa não cumprimenta, às vezes a gente nem é porque não quis, às vezes está com a mente no mundo da lua. Eu não sei, irmãos, mas há pessoas que se sentem ressentidas por qualquer coisa. Qualquer palavra que diz a ela já cria aquela barreira, aquela mágoa. Então a Bíblia diz que o amor te capacita você não se ressentir do mal. Lembra de Jesus? Olha a maturidade de Jesus. Ele não estava dando um de bom samaritano, não. Ele não estava tentando se projetar em cima do horror da morte dele, não. Ele não estava tentando isso, não. Ele estava falando algo que ele vivia na sua alma. Pai, o Senhor perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha como o amor enxergou aquela violência que estava sendo desferida nele. Olha como o amor capacitou Cristo. Estevão também, preguei Estevão semana passada aqui. Não lhes impute esse pecado. O amor, ele faz você conhecer assim, os lados opostos da maldade. E faz você entender a natureza humana e as suas fraquezas, as suas debilidades. É diferente. Então não se ressente. Por isso, irmão, se eu quero uma vida nova, eu preciso do amor que vai me ajudar, vai me blindar, vai me capacitar para que essas virtudes que são más da alma não venha fluir. E ele continua dizendo para a gente ir para o final que não se exaspera, não se pressente do mal, não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Você já viu uma pessoa rindo da desgraça alheia? Ou às vezes nem se importando? Então o amor capacita a gente a não se sentir bem em frente a coisas erradas. Ele é aferidor de comportamento moral, feridor. A gente sofre com aqueles que sofrem. Por isso Jesus diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquilo que o amor produz no nosso coração, e aquilo que Deus nos promete, fartura de justiça. E na perspectiva divina, Deus sabe que nós aqui não estamos satisfeitos com a justiça. Os nossos fóruns, nossos juízes são homens falhos também. Acontece, eu estou vendo constantemente, eu gosto muito de assistir jornal, pessoas matando outras com veículo. E essa semana eu vi uma cena na televisão, eu falei: meu Deus, será que as nossas autoridades não impõem uma rigidez? A pessoa mata em alta velocidade, paga uma fiança, sai, e a família daquela pessoa que foi morta fica a ver navios. Então a gente se incomoda com essas coisas. O amor, irmãos, ele não se alegra com justiça, mas regozija-se com a verdade. O que o amor produz em você?
alegria frente à verdade, satisfação. Quando a verdade é feita, realizada, ela emerge. Terminando, Paulo diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso eu disse no início que eu não queria olhar amor como instrumento de benécias para o outro, mas amor, instrumento de benécias para você também. O amor te dá a capacidade de você sofrer todas as coisas e ficar firme. A Bíblia chega a dizer que o amor tudo suporta. Não é verdade? Tudo suporta. Olha o que Paulo diz para os coríntios, irmãos, a respeito dos dons que estavam impactados, estavam maravilhados. Paulo diz o seguinte: o amor jamais acaba. Presta atenção em mim, gente. Deixa o pessoal para lá, presta atenção em mim. Ele diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. No versículo 13, Paulo fala assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Olha o que Paulo está dizendo sobre a eternidade do amor. É verdade. Você vai precisar de profecia no céu? Claro que não. O próprio Deus estará falando com você diretamente. Você vai precisar de falar línguas lá? Não. Nós teremos uma linguagem só no céu. Língua dos anjos, né? Você vai precisar de dom de maravilhas? Para que dons de curar no céu se não existe doente? Então Paulo está querendo falar para os coríntios que estavam embebecidos com os dons. Paulo está dizendo que isso vai passar, tudo isso cessará, mas o amor não, o amor é perpétuo, é eterno. E dos três, da esperança, da fé e do amor, ele chega a dizer: o maior deles é o amor. Então você quer se sentir bem com a sua vida, consigo mesmo, quer se sentir bem com Deus, quer se sentir bem com o próximo? Busque o amor no seu coração. Talvez o que falta para você não é um grande pregador para você sair, né? Às vezes você ouve uma excelente pregação, mas daí 2 dias você volta a ser o mesmo. Mas você precisa de uma boa dosagem do amor de Deus, para que essas coisas às vezes que vêm em nossa alma deixem de existir. O amor tudo sofre, tudo sofre. Que Deus te abençoe. Amém? Deus te deu uma semana abençoada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado nessa terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos em paz, Deus nos acompanhe.